Estimados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, a mensagem de hoje está baseada no texto do Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, onde destaco versículos 25 e seguintes, que diz assim: Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. No versículo 32, e disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, que nesse momento Deus nos ilumine e abençoe quando queremos meditar nas suas palavras. Amém. Podeis sentar? Estimados amigos, irmãos na fé, gostaria de meditar nesta manhã sobre o assunto de notícias. Todos nós recebemos notícias todos os dias e vemos notícias todos os dias na televisão, nos jornais, na internet, rádio, enfim. Eu gostaria de meditar algumas questões a respeito disso com vocês nesta manhã. Gostaria de fazer umas perguntas que vocês pensassem sobre este assunto. O que vocês mais gostam de receber? Notícias boas ou notícias ruins? Vocês gostam de receber notícias verdadeiras ou notícias falsas? E também, quais são as notícias que vocês acham que são as que mais se espalham? As boas e as verdadeiras? Ou as notícias ruins e falsas? Vocês já pensaram sobre isso? Essa semana, essas duas últimas semanas, 2, 3, nós fomos pegos com diversas notícias aqui em nossa cidade. Notícias que não foram boas. E vocês sabem, do que eu também estou falando. Que notícias são essas? Notícias até mesmo às vezes difíceis de acreditar para uma cidade tão pequena como a nossa. Mas notícias essas que se espalharam rapidamente por toda a nossa cidade, por toda a nossa região, até mesmo pelo país. Afinal de contas, gostando nós ou não, as notícias que mais se espalham são as notícias ruins. Mesmo que sejam verdadeiras. E, infelizmente, pior do que as notícias ruins e verdadeiras são as notícias falsas e ruins, que também se espalharam e muito pela nossa cidade nestes últimos dias. E, inclusive, circularam até em meios noticiosos a nível nacional essas notícias falsas. E por que eu estou trazendo esta reflexão com a gente, para nós vermos nesta manhã? Porque assim, desta mesma maneira, nós vemos no Evangelho de hoje notícias tristes, notícias ruins que acabaram se alastrando por toda a população.
E aqui nós temos então no evangelho de hoje 2 dos discípulos, 2 dos seguidores de Jesus, que após então a morte de Jesus, no domingo da Páscoa, eles estavam caminhando rumo a um povoado chamado Emaús. E esse povoado, ele ficava a cerca de 10 quilômetros, 11 quilômetros de Jerusalém. Então era uma caminhada que demorava ali em torno de umas 2 horas e pouco para fazer. E então eles estavam saindo de Jerusalém e caminhando então até Emaús, e nesse caminho, então eles estavam conversando sobre as últimas notícias que tinham se espalhado por toda a Jerusalém e por toda aquela região. Notícias a respeito, acerca do que havia acontecido com o próprio Jesus. E enquanto eles estavam então caminhando, Jesus aparece no meio deles. Porém, alguma coisa impedia que eles reconhecessem que era Jesus que estava ali caminhando com eles. Diz no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não sabemos por quê. Talvez o próprio Deus estivesse fazendo isto para não deixar eles reconhecerem que era Jesus que estava ali com eles. Mas enfim, esse não era o ponto. O ponto é o que vem a partir de agora. Porque Jesus então pergunta para eles: o que está preocupando tanto vocês e que vocês estão aí conversando à medida que estão caminhando? Jesus queria saber o que eles estavam conversando, apesar de Jesus obviamente saber. E diz o texto uma frase que me chama a atenção. 2 discípulos, antes eu não falei, mas esses 2 discípulos não eram dos 12, do grupo dos 12 apóstolos, eram daquele grupo um pouco maior de que seguiam Jesus, mas eram dos seguidores de Jesus e provavelmente estiveram com Jesus ali nos momentos finais da vida dele. E diz o texto que esses discípulos, então, eles pararam entristecidos. Ou seja, eles estavam caminhando e aí quando Jesus pergunta sobre aquilo que eles estavam conversando, eles param com um semblante triste, como que pesarosos com as notícias que eles haviam recebido, então, a respeito de Jesus. Aí um dos discípulos, um desses seguidores chamado Cleopas, ele diz então para Jesus: você é o único que estava lá em Jerusalém e não sabe do que ocorreu? As notícias ainda não chegaram até você? E Jesus, meio como que se fazendo de desentendido para ouvir deles o que eles pensavam, então ele disse: que notícias? Que notícias são essas? E aí então os discípulos começaram a explicar tudo o que havia acontecido com Jesus. E eles então dizem: ora, aquilo que aconteceu com Jesus, aquele que era profeta, que era poderoso em milagres, que nós achávamos que era um homem enviado então de Deus, que estava fazendo coisas poderosas. Este Jesus, ele foi preso pelos principais sacerdotes e foi entregue à morte e assim o crucificaram. E eles disseram ainda que eles esperavam que este Jesus fosse aquele que realmente viria para redimir o povo de Israel. Mas eles falaram: já se passaram 3 dias que ele se foi, que ele morreu, e agora? Ou seja, vejam que esses discípulos,
diz o texto que eles, em primeiro lugar, estavam tristes. Por quê? Porque eles estavam tristes com a perda do seu mestre, estavam tristes por causa das notícias a respeito da morte de Jesus, notícias essas muito tristes. Obviamente, ninguém gosta de receber más notícias. Porém, às vezes parece que o ser humano tem vendas nos olhos. O ser humano demora a focar nas coisas boas, nas notícias boas, e parece que dá mais atenção às notícias ruins. E essas notícias ruins às vezes vendam tanto os nossos olhos, a nossa visão de mundo, que faz com que a gente não consiga mais enxergar as notícias boas, que também estão ao nosso redor. Porém, como eu disse, infelizmente as notícias boas são as que não dão tanta audiência, não se propagam tão facilmente entre nós. As notícias ruins, como diz um ditado, notícia ruim chega rápido. Notícia boa demora para se espalhar. Notícia ruim, às vezes até mesmo falsa, ainda se propaga ainda mais. Numa rapidez e numa velocidade que a gente nem consegue às vezes pensar. E parece que era isso que estava acontecendo com esses discípulos. Focaram muito nas notícias ruins, na notícia da morte de Cristo Jesus. E por isso estavam entristecidos. Estavam encobertos, seus olhos encobertos, e não conseguiam enxergar a realidade das boas notícias que também se apresentavam para eles. Porque eles falaram para Jesus: olha, é verdade também que algumas mulheres que também estavam conosco, elas nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. E essas mulheres então voltaram dizendo que elas viram anjos, que afirmaram então esses anjos que Jesus está vivo. Vejam, as notícias a respeito da morte de Jesus rapidamente se espalharam. Agora, as notícias a respeito da ressurreição, essas eram difíceis de acreditar. Mesmo Jesus tendo explicado para os seus seguidores, para os seus discípulos, que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. E ele deixou isso bem claro. Porém, a notícia boa não era fácil de acreditar. Seus olhos estavam meio que entorpecidos, nublados, e por isso não acreditaram na notícia que as mulheres foram anunciar. Para eles aquilo era uma fake news, algo difícil de acreditar, uma notícia falsa. Porém, era a notícia verdadeira. Então era verdadeira que eles ainda continuam e dizem assim: olha, de fato, ou seja, é fato, é verdade, que alguns dos nossos foram até o sepulcro e realmente não encontraram Jesus mais lá. Ou seja, eles ainda preferiram acreditar que o fato era que o corpo de Jesus não estava mais lá. Tão difícil deles acreditarem na boa notícia, que estava diante deles, estava junto deles, e meio que eles não conseguiam enxergar isso. Não conseguiam enxergar a verdade, a boa notícia de que Cristo estava vivo. E aí então vem o puxão de orelha de Jesus. E é o puxão de orelha que Jesus também dá para nós. O quanto nós focamos mais nas coisas ruins, nas notícias tristes, do que nas notícias boas e verdadeiras.
Jesus então diz para esses 2 discípulos: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porque nas profecias já estava escrito, né, que este mestre, esse Jesus, iria ser levantado da morte. Versículo 26, Jesus ainda continua: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E então Jesus começa a explicar, desde o início, desde a lei de Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha a eles, colocava diante deles tudo o que estava escrito a respeito do Messias nas Escrituras. E hoje, como é difícil, como foi difícil para aqueles discípulos acreditarem em tudo aquilo que Jesus falava perante eles. Mas eles estavam gostando. E quando já estavam chegando no final do seu destino, então Jesus fez menção de continuar a sua caminhada. Mas eles falaram: não, vamos, chegue conosco para casa, já é tarde, o dia já está findando. E assim Jesus entra então para ficar com eles. E aí então, quando eles se reúnem à mesa, Jesus pega o pão, abençoa este pão e o parte. Nesse momento, então é como se aquela venda que estava perante os olhos deles se fosse retirada. E diz o texto: se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas nesse momento, Jesus então desaparece da presença deles. E aí então eles reconhecem que eles estavam diante da boa notícia, do Cristo Jesus que ressuscitou, do Cristo que não está morto, mas está vivo. E aí então eles exclamam um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele caminhava, nos falava e aquilo que expunha as Escrituras? Ou seja, enquanto Jesus falava a verdade que estava escrita na palavra de Deus, o coração deles fervia, porque a boa notícia estava sendo anunciada. Porém, eles ainda não haviam compreendido. E quando Jesus, então, realmente, a venda dos seus olhos é tirada e eles começam a crer, e a boa notícia, então, toma conta deles, diz o texto que na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. Mais 10 quilômetros caminhando, mais umas 2 horas caminhando. Se lembram que eles falaram para Jesus ficar com eles, que já estava tarde? A boa notícia faz com que eles saiam desse estado de tristeza que eles estavam passando e que nós muitas vezes também passamos quando nós focamos demais nas notícias tristes, ruins. A boa notícia, a boa nova da ressurreição de Jesus faz a gente ganhar um novo ânimo. E não importa a hora do dia, eles quiseram voltar para Jerusalém para se encontrar com os outros discípulos e para contar a boa notícia de que Jesus realmente estava vivo e que essa boa nova deveria se espalhar. E então, quando eles chegam em Jerusalém e encontram os 12 lá, os 11 lá reunidos, eles também, os outros 11 também já tinham visto Jesus, quando ele aparece, então, para eles também no final da tarde, episódio esse que nós vimos no domingo passado. Que boa notícia! A boa notícia da ressurreição de Jesus alegra eles e faz com que eles proclamem: o Senhor ressuscitou.
nosso Senhor está vivo. E essa boa notícia, esta verdadeira notícia, ela não pode ficar calada. Ela não pode deixar de ser espalhada. Porém, infelizmente, hoje, quando eu como pastor e quando nós divulgamos e passamos mensagens cristãs e mensagens da boa notícia a respeito de Jesus, essa mensagem não é tão vista pelas outras pessoas. Infelizmente, o ser humano tende muito mais a compartilhar e a falar a respeito de notícias ruins do que notícias boas. Aliás, a palavra evangelion na Bíblia, evangelho, traduzido do grego, a palavra evangelho significa boa notícia. A boa nova deve ser anunciada, deve ser levada para as outras pessoas. A boa nova a respeito de Jesus, porém, infelizmente, hoje há muito mais, poderíamos dizer assim, ibope, né? As notícias ruins, as notícias de desgraça, as notícias de morte, enfim, as fake news, elas são muito mais compartilhadas, até mesmo pelos irmãos na fé, do que as notícias boas. E isso, infelizmente, mina o coração de muitas pessoas e de muitos cristãos, que acabam, assim como os discípulos, somente focando em coisas ruins, em desgraça. Mas Cristo quer encher o nosso coração de esperança, com boas notícias, com boas novas. Então, um recadinho aqui que eu dou: parem de compartilhar desgraça. Compartilhem coisas boas. Essa mensagem ela está sendo gravada para ser depois distribuída na internet. Compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Em vez de ficar passando coisa ruim, que não vai servir e não vai adiantar para nada, só vai trazer mais tristeza para o nosso coração e mais desesperança com as coisas aqui deste mundo. Porque este mundo, infelizmente, sempre vai ter notícia ruim. Mas compartilhem coisas boas. Compartilhem a boa nova da ressurreição. Essa mensagem não pode deixar de ficar só para nós. Ela precisa ser exposta para as outras pessoas. Mesmo que não dê tanto ibope, vamos dizer assim, mesmo que não apareça nas manchetes dos jornais, como infelizmente hoje as manchetes só aparecem as coisas ruins. Coisa boa não dá, não se espalha rapidamente. Mas nós devemos quebrar isso. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos falar e testemunhar sobre a notícia verdadeira. A notícia de que Jesus Cristo vive. Que Ele é aquele que caminha com nós. Ele é o caminho. Ele é a notícia verdadeira. Eu sou a verdade. E Ele é a notícia que vence a morte. Eu sou a vida. Cristo não ficou morto. E por isso, essa mensagem da ressurreição, ela perpassou por mais de 2000 anos. E que bom que ela continua sendo anunciada, levada adiante. Que bom que tiveram discípulos e pessoas que enfrentaram a própria morte para afirmar que Cristo está vivo. Isso aconteceu com os discípulos seguidores de Jesus, que foram perseguidos e mortos por anunciarem a mensagem verdadeira. Mas essa mensagem é importante e deve ser anunciada. Só nele a cruz há perdão. Tem pessoas aí que estão no mundo perdidas, como nós cantamos antes, Pessoas que ainda não encontraram o caminho, a verdade e a vida. E que a gente possa ser, então,
aqueles que vão transportar, que vão transmitir ainda essa notícia verdadeira, porque ela é necessária ser compartilhada. Cristo vive, Cristo está vivo e nós também viveremos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa missão de assim testemunhar, falar e espalhar a boa notícia, o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que ressuscitou e vive eternamente, aquele que caminha conosco e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.